Olá, turminha do terceiro ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, será de matemática e será a continuação da unidade 3, grandezas e medidas, comprimento, massa, capacidade. Ok? Nós iremos continuar nesta mesma unidade, com este mesmo assunto, grandezas e medidas no livro didático. Então, pegue logo seu livro didático, porque você vai precisar para acompanhar nossa aula de hoje, beleza? O descritor que nós estamos estudando é o mesmo, descritor 24, que é comparar os resultados de medições realizadas com o uso de unidades de medidas não padronizadas. Nós estamos trabalhando com unidades de medida que não são padronizadas, tá? O que iremos estudar hoje? A unidade 3, grandezas e medidas, comprimento, massa e capacidade. E os temas são medindo massas e medindo capacidades. A gente já estudou na aula passada medindo comprimentos. Então hoje vai ser essas duas opções, medindo massas e medindo capacidades. Que vai das páginas do livro didático 62 a 71, beleza? Então vamos lá. Abrindo o livro na página 62, que fala sobre medindo massas. O instrumento usado para medir a massa de um corpo é a balança. Observe alguns tipos de balança. Então, gente, medir massa é medir peso. Quando você vai lá na farmácia e se pesa naquela balancinha, ou você vai no seu posto de saúde e se pesa também na balança, você está medindo a massa do seu corpo. Então, para medir o peso ou a massa de qualquer coisa, nós utilizamos uma balança. Nós temos aqui uma balança digital, certo? Que aparece o númerozinho, né? O peso aqui no visor, é igualmente um relógio digital. Tem diversos tipos de balança digital, inclusive para a gente se pesar, aquela que você sobe em cima, que é só um vidrozinho, é a balança digital, e aparece um número no visor, né? Temos a balança de 2 pratos. Essa balança ela é bem antiga, né? Mas ainda vemos em alguns comércios, aqueles mais, né, que não são tão sofisticados, a gente consegue encontrar uma balança de 2 pratos. É onde se coloca de um lado os pesos e do outro eu coloco o objeto que eu quero pesar. Por exemplo, aqui eu tenho as laranjas e aqui eu tenho os pesos. Vamos supor que os pesos aqui correspondam a 2 quilos. Se eu colocar uma quantidade X de laranjas aqui e a balança ficar equilibrada, no mesmo nível, quer dizer que essas laranjas pesam a mesma coisa que esses 2 quilos. Se esse lado aqui da balança pesar mais, quer dizer que as laranjas são maiores que os 2 quilos, porque pesou mais para cá. Se os pesos pesar mais e as laranjas subir, é porque os pesos são mais pesados que as laranjas. As laranjas são menos de 2 quilos. Entendido? Para ser 2 quilos mesmo exato, tem que estar igualzinho, do jeito que está aqui, ó. Tá certo? Tem que estar igual, equilibrada. E tem aquela balança, né, que geralmente a gente vê nos postos de saúde, nas farmácias também, tem dessas, que você, além de se pesar, ainda dá para se medir também aqui. E aqui a gente regula o peso aqui, ó. Certo? Vai regulando o peso. Você sobe e vai regulando o peso aqui. Tem algumas delas que são digitais também. Parecida com essa que você sobe aqui, aparece o visor aqui. Que é a mais comum, tá? Hoje em dia se usa mais no digital. Ok? Vamos agora continuar na página 63, falando sobre o quilograma, o grama e o miligrama. Acompanhe comigo a leitura. Entre as unidades de medidas usadas para expressar a massa de um corpo, ou seja, o peso, estão o quilograma, cujo símbolo é kg. Quando você vê esse K e esse G junto, nós estamos falando de quilograma. O grama, cujo símbolo é G. Se você vê só esse Gzinho, nós estamos falando de grama. E o miligrama, cujo símbolo é mg. Então, quando você vê esse mg, nós estamos falando de miligrama. Então, o que é que ele disse aqui nesse parágrafo? Que as unidades de medidas mais usadas com relação a medir massa, a medir o peso, é o quilograma, o grama e o miligrama. Decorem bem essas 3 palavrinhas: quilograma com a sigla kg, com o símbolo, né? Grama com o símbolo G e miligrama com o símbolo mg, que é o que você vai precisar, tá bom? O quilograma é uma unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou de uma mala, por exemplo.
exemplo. Aqui é quando eu quero pesar pesos maiores. Por exemplo, eu quero me pesar. A resposta do meu peso vai ser em quilograma. Eu quero pesar, por exemplo, uma mala cheia. Quando a gente vai no aeroporto, precisa embarcar as malas no avião, precisa pesar as malas, certo? Tem um peso lá. Então, você tem uma balança para pesar. Então, o resultado também é em quilograma, porque são objetos muito pesados. Quando eu quero pesar algo muito pesado, eu vou usar essa unidade de medida, quilograma, tá? O grama é uma unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja ou de uma caneta, né? Ou seja, são pesos médios, objetos que pesem um pouco menos, que não chega nem a 1 quilo, 1 quilograma, que não chega a 1 quilograma. Então, laranjas, né, maçãs, frutas, não é isso? No caso aqui ele disse até a caneta, né? Então eu posso pesar porque a resposta vai ser em grama, não chega nem a 1 quilograma, tá? Já para expressar, por exemplo, a dose de um remédio, é comum usar o miligrama como unidade de medida. Olha, a dose de um remédio é um peso tão pequeno, pesos menores. Quando você compra um comprimido de qualquer remédio, tem lá dizendo a miligrama. Imagina o peso de um comprimido. Não chega nem a 1 grama. É miligrama. É um peso bem menor, é de coisinhas bem pequenininhas, bem menores. Aí eu uso o miligrama. Entenderam? Quando eu quero pesar algo muito pesado, eu uso o quilograma, o quilo. Quando eu quero pesar algo mais ou menos, médio, eu uso grama. Quando eu quero pesar algo bem pequeno, bem pouquinho, é miligrama. Botem na cabecinha de vocês, tá bom, meus queridos? Para compreender melhor, vamos compreender melhor quilograma, grama e miligrama. As unidades de medidas de massa mais usadas são, eu acabei de falar, o quilograma, que é a mesma coisa que quilo, que tem o símbolo Kg, o grama, que tem o símbolo G, e o miligrama, que tem o símbolo Mg. E quanto é que vale o quilograma, a grama e a miligrama em números? Olha, comparando 1 quilograma, pronto, 1 quilo de arroz, pacotinho de arroz que a mamãe e o papai compra para vocês. 1 quilo, um pacote daquele é 1 quilo, 1 quilograma. E que é a mesma coisa que 1.000 gramas. Ou seja, 1 quilograma tem 1.000 gramas. Ó, 1 quilograma desse aqui tem um só grama, aliás, 1.000 gramas desse aqui. Entenda, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, beleza? Aí, 1 grama só é igual a 1.000 miligrama. Então, esse aqui é igual a 1.000 desses, um desse aqui é igual a 1.000 desses, um desse aqui é igual a 1.000 desses. Entendido? 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Ok? Para você ver que 1 grama já é bem pequeno, né? Então, se eu dividir esse grama em 1.000, já vai ser 1.000 miligramas. Compreendam isso aí, tá ok, meus queridos? Abra um livro agora didático na página 68. O título é Medindo Capacidades. Vamos acompanhar a leitura comigo. Para medir a capacidade... primeiro o que é capacidade, professor? É medir o líquido. Para medir líquidos. Coisas líquidas. Para medir a capacidade de um recipiente, que é a quantidade de líquido, por exemplo, que cabe no interior de um recipiente, podemos usar instrumentos de medição como uma garrafa. Então, quando eu compro um refrigerante, o meu refrigerante vem numa garrafa dessa, né? Então, o que tem dentro, o líquido que tem dentro é a capacidade, eu meço a partir da capacidade. Uma xícara, quando eu digo uma xícara de chá, quando a gente está fazendo uma receita de bolo, por exemplo, use uma xícara de chá. Então, a capacidade de líquido que cabe na xícara de chá. Um balde ou uma concha. Um balde de água tem tantos litros de água, né? Uma concha de água também. Tudo é a capacidade de líquido que eu posso colocar nesses recipientes. Entre outros, aqui é só um exemplo, tá?
Esses instrumentos nos fornecem medidas de capacidades expressas com unidades não padronizadas. Então, isso aqui são unidades não padronizadas para medir líquidos, né? Não padronizado. Pode ser uma garrafa de água. É uma unidade que não é padrão, que você já conheceu o que é as padrão. Um balde de água, uma xícara de chá, uma concha de caldo. Não é padrão isso aqui, porque a minha concha pode ser maior do que a sua concha. A minha xícara pode ser maior do que a sua, o meu balde é maior do que o seu, a minha garrafa pode ser maior do que a sua, e assim por diante. Então é não padronizada. Padronizada, bote na cabecinha de vocês. O que é uma coisa padronizada? É que é o mesmo tanto, é aqui, é na China, é nos Estados Unidos, é na Europa, em qualquer lugar do mundo, né? Mas você sabe que tem garrafa de todo tamanho. Então, quando eu digo a minha garrafa é tanto, a sua garrafa é outro tanto, a de outro aluno é de outro tanto, e assim por diante. Por isso que é não padronizada, tá bom? Duas unidades de medidas padronizadas mais usadas para expressar a capacidade são o litro, cujo símbolo é o L, e o mililitro, cujo símbolo é o ml. Nesse instante, nós falamos de peso e nós vimos quais eram as unidades as 3 unidades mais usadas, era o quilograma, o grama e o miligrama, né? Agora aqui nós estamos falando de capacidade e as 2 unidades mais usadas são o litro, que o símbolo é esse L, o mililitro, que o símbolo é ml. Certo? Espera aí, opa. A embalagem de leite ao lado pode conter até 1 litro de leite, ou seja, a capacidade da embalagem é de 1 litro. Essa embalagem aqui de leite, ela contém 1 litro de leite. E quando eu estou medindo com litro, é uma capacidade maior. As maiores capacidades, maiores recipientes que cabem mais líquidos, a minha resposta vai ser em litro, ou esse Lzinho, né? As unidades mililitro é comumente usada nos dosadores de remédios. O dosador a seguir pode conter até 3 mililitros de remédio, ou seja, a capacidade do dosador é de 3 mililitros. Isso aqui é o dosador, que é aquela seringa que nós conhecemos, né? Então, qual é a capacidade de líquido de uma seringa dessa? É até 3 mililitros. Então, aqui, quando eu quiser medir algo menorzinho, olha o tantinho. Então, a diferença de uma caixa de leite para um aparelhozinho de injeção. Não é bem menor? Aqui cabe mais líquido do que aqui. Então, aqui eu meço em litro, aqui eu meço em mililitro. Porque aqui é bem menor a capacidade do que esse que é maior. Compreenderam? Então, para compreender melhor, as unidades de medida de capacidade mais usadas são, vamos ver quais as mais usadas da capacidade, eu acabei de falar, o litro, que representa-se com esse L maiúsculo, e o mililitro, que se representa com esse M minúsculo e o L maiúsculo, certo? E quanto é que vale isso aí? Quanto é que vale 1 litro em mililitro? 1 litro de leite é igual a 1000 ml de leite. 1000 ml. Dentro de 1 litro desse aqui, tem 1000 desse daqui. Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Botem isso na cabecinha de vocês. Ok? Então é isso a nossa aula de hoje. Boa aula para todos. Ok? Espero que vocês tenham compreendido esse novo assunto, que com certeza é questão de avaliação desse mês. E hoje eu tenho um desafio para vocês, né? Para que vocês possam ganhar a presença da aula de hoje e compreender melhor o assunto da aula de hoje. Tá certo? Porque é sobre o assunto da aula de hoje. Quando você terminar de assistir essa videoaula, você irá responder a um desafio e postar no grupo do WhatsApp. Presta bem atenção, tá, gente? Presta bem atenção, porque é um desafio muito bacana. Vocês vão fazer algo na prática, vocês vão medir alguma coisa na prática, e eu quero que vocês prestem bem atenção para vocês não fazerem errado. Porque eu só vou dar presença para quem fizer certo. Porque quem fez certo é porque assistiu a aula toda e ouviu todas as orientações do professor. Só terá presença quem responder corretamente. Então, se você errar, não é porque você não prestou atenção, né? Então, você tem que levar uma faltinha que é para você prestar atenção na aula, né? Não esqueça de se identificar também corretamente. Quando você for mandar esse desafio no grupo, se identifique corretamente. Bote seu nome, o nome do professor, a disciplina, a data de hoje, tá bom? Não esquece.
E o que é o desafio? Vamos ver o que é? Vocês vão medir a capacidade de uma garrafa de 1 litro ou 2 litros em copos. Não é isso, professor? Olha, presta atenção. Presta bem atenção, arregala os olhos e os ouvidos para tu não fazer nada errado. Vocês vão pegar uma garrafa de 1 litro ou de 2 litros, certo? E pode ser qualquer garrafa. Pode ser uma garrafa PET, né, de refrigerante, como essa, que pode ser de 1 litro ou de 2 litros. Não é uma de 1 litro e uma de 2 litros. Pode ser uma ou a outra, né? Para pegar as duas. Bote isso na cabecinha de vocês. Presta atenção. Ou uma ou a outra. Se você escolheu de 1 litro, faz de 1 litro. Se escolheu de 2 litros, faz de 2 litros. Tá bom? Mas tu sabe que tem garrafa de tudo quanto é jeito, né, gente? Tem garrafa assim, ó. Essa primeira é de 1 litro, essa segunda já é de 2, né? Tem garrafa desse jeito de água que tá bem clarinha, mas dá pra ver. Mas tem que ver se é de 1 litro ou de 2. Tem garrafinha dessa aqui que a mamãe leva pra academia, né? Se for de 1 litro, vale. Se for de menos, não vale. Tem garrafa de todo jeito. Só tem que ser 1 litro ou 2 litros. E onde é que eu vejo isso? Você olha no recipiente, que geralmente tem 1L ou 2L, né? Ou 1 litro, 2 litros. Ok? E aí o que é que eu vou fazer, professor? Você vai pegar, medir essa capacidade da garrafa em copos. Você vai encher a garrafa de água, seja de 1 litro, seja de 2 litros, e vai transferir para copos, tá? Copos, que tipo de copos, professor? Pode ser aquele copinho descartável, como esse. Pode ser aquele copinho de vidro mesmo que você tem em casa. Pode ser até aquele copinho de geleia. Pode ser qualquer tipo de copo pequeno, certo? Se você tiver vários copinhos, melhor ainda, porque você vai enchendo o copinho e deixando para a gente ver os copinhos todos cheios. Se não, só tem um copo, professor, desse aqui, só tem um copo descartável. Você enche um copo, aí bota no outro recipiente. Enche de novo, outro, bota no, vai botando e vai contando quantos copos aquela garrafa deu em copos de água, certo? Você enche a garrafa de 1 litro, aí vai transferindo para o copo e vê quantos copos tu consegue encher com essa garrafa de 1 litro, tá? E se for de 2 litros? Do mesmo jeito, com certeza vai dar mais copos, né? Que é 2 litros, entendeu? Então você vai pegar uma garrafa, vai encher e vai transferir para os copos. Se tu tiver vários copos, tu bota vários copos e enche para a gente ver quantos copos deu para encher. Eu acho que está muito bem explicado. Tem que ser a capacidade do copo, tem que saber a capacidade do copo. É importante que se for, tu saiba quanto mililitro cabe no copo. Se tu não souber também, não tem problema, mas no copo, se for descartável, tem, se for copinho de geleia, tem, tá certo? Agora, tem que ser copos iguais, você não pode pegar um copo descartável, um copo de vidro, um copo de geleia, um copão grande, não, tudo do mesmo tamanhozinho. Se tu não tem todos do mesmo tamanho, pega só um e vai enchendo e botando no outro canto, enchendo e botando no outro canto, enchendo e botando na outra vasilha, até secar a garrafa, beleza? E o que é que eu vou fazer, professor, com isso? Você vai gravar um vídeo de você fazendo esta ação. Você vai estar fazendo e alguém gravando você fazendo. E vai mandar no grupo do WhatsApp se identificando corretamente. Mas quando você for começar, você vai se identificar também. Quando você for começar o vídeo, você se apresenta, aí você vai fazer. Você enche a garrafinha de água e vai enchendo os copinhos. Aí me diz no final, professor, eu usei uma garrafa de 1 litro, vamos supor, de 1 litro e deu tantos copos de água. Pronto. Ou foi de 2 litros e deu tantos copos de água. Aí me mostra teu copo, me mostra a garrafa, tudo no vídeo. E pronto. Fez isso, você ganhou a presença da aula de hoje e ganhou o aprendizado. Tá certo? Então é isso, meus queridos. Então chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, aquele aluno que ainda não é inscrito, que eu não acredito que ainda tenha, e dá um clique no gostei dessa aula. Clica lá, não custa nada, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.